Minha mãe é portuguesa e meu pai nasceu no Brasil, mas ele era de uma família alemã, né? Meu pai já faleceu, a minha mãe, graças a Deus, continua viva, né? Então, a minha mãe é portuguesa, nascida na Ilha da Madeira, né, no Funchal, de uma família grande, né? São acho que 10 irmãos no total que ela teve. E ela era a irmã caçula, né? E ela veio para o Brasil na década de 60, 1964, se eu não estou enganado, né? Porque já tinha uma das irmãs dela aqui no Brasil. E meu pai, ele nasceu em Curitiba, também era o caçula da família. Meu avô e minha avó paternos eram alemães. As irmãs do meu pai, que foram 3, também alemãs, e meu pai foi o único que acabou nascendo aqui no Brasil, né? E no início dos anos 2000, eu tive pela primeira vez o interesse em buscar a cidadania europeia. Cheguei a tentar inicialmente a alemã. Naquela época meu pai já tinha falecido e pelas regras alemãs parece que ia ser muito mais complicado. E o próprio cônsul alemão, na época, falou para mim que talvez fosse mais fácil eu buscar a cidadania portuguesa, né? Que no final eu seria um cidadão europeu de qualquer maneira, né? Mas aí eu deixei isso ali, né, em banho-maria, falei, legal, então vou retomar isso mais para frente. Eu trabalho no segmento, que é a indústria farmacêutica, e sempre trabalhei em empresas multinacionais, né? E há mais ou menos 8, 9 anos eu vi a possibilidade de ter uma carreira fora do Brasil, e aí comecei a avaliar de novo a busca pela cidadania europeia. Então o Robert, né, Schaffer, eu já conhecia, né, por outras interações, inclusive na indústria farmacêutica, e coincidentemente eu vinha trabalhar numa empresa alemã na qual o filho dele também trabalha, né? E aí numa conversa informal com o Patrick, ele falou, eu perguntei, e o Robert, como é que está? Não, o Robert agora está morando lá na Europa, junto com a Cássia, né? E eles estão trabalhando com esses processos de cidadania europeia, alemã e portuguesa. Eu falei, puxa, que interessante, acho que eu quero falar com eles, né? Porque eu já tentei obter a cidadania portuguesa e não consegui. Eu acho que o que a Cássia, né, e a Eurocidadania fizeram diferente, primeiro, ela conhece bastante o tema, né, conhece bastante o assunto, realmente sabe os passos do processo, sabe quais são os requisitos, né, detalhadamente, ela entende bem realmente os requisitos. E ela me disse, Wagner, você tem algumas questões aí de família, de documentação que a gente vai precisar levantar, né? Tudo bem, né? Todas as documentações aí, vai levar algum tempo para a gente conseguir isso, mas eu vejo que é totalmente possível. Então, no começo, ela já me mostrou uma grande segurança em a gente ser bem sucedido com esse processo, né? Então, eu decidi realmente voltar a tentar a cidadania europeia por conta disso, pelo conhecimento que ela demonstrou, por ela estar em território europeu, né? E por ela me mostrar ali quais seriam os passos direitinho, né? Foi uma grande alegria. Foi uma grande alegria porque penso muito na minha mãe, né? Minha mãe migrou para o Brasil, né, em busca de uma vida diferente. Acho que naquela época, né, década de 60, a perspectiva no Brasil era muito melhor, né, econômica, e realmente depois, né, naquela época, década de 70, 80, né, o Brasil cresceu muito, mas a minha mãe nunca perdeu o sotaque português, né, apesar da idade dela, ela já está com uma situação de saúde um pouquinho debilitada. Eu sempre tive muito carinho, né, por Portugal, e sempre tive essa vontade aí de buscar as raízes, né? Então eu fiquei muito feliz com isso. Independente de no futuro eu ter ou não aí uma oportunidade de trabalho
no segmento que eu atuo. Eu penso que no futuro eu posso viver em Portugal, e agora vou iniciar o processo para o restante da minha família, né, para minha esposa, para minha filha, que eu acho que pode ser muito beneficial para minha filha, inclusive, né? Ela ficou super feliz, né? Porque eu até fiz uma surpresa. Eu não falei eu não fiquei falando para ela, não fiquei criando expectativa. Eu iniciei o processo. Na primeira fase, ela, antes de eu conhecer a Eurocidadanias, a gente precisou fazer algumas documentações. E aí depois eu não toquei mais no assunto, né? Eu falei, deixa eu tentar e não vou criar uma expectativa, né, por um risco de ter alguma frustração, né? Então, quando eu contei para ela que eu tinha finalmente conseguido, que tinha dado certo, ela ficou muito feliz, ficou muito feliz.